Aleluia. Para você que está sendo alcançado por essa ministração, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar você. A leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Diz assim o texto bíblico: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a encontrá-la. Faça algo comigo, coloque sua Bíblia sobre o seu assento, por favor. Coloque as suas duas mãos em direção ao seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Toda vez que a gente tem a oportunidade, irmãos, de nos depararmos com algum ensinamento de Jesus, com as palavras de Jesus, ensinando e direcionando aos seus discípulos, é muito importante que nós tenhamos em mente a riqueza e o valor de estar num ambiente onde Jesus está declarando algo sobre nós. Esse ambiente aqui não é simplesmente um ambiente como outro qualquer que nós frequentamos ao longo da nossa semana. O ambiente do culto, o ambiente da igreja, o ambiente da manifestação da glória de Deus não é meramente um lugar religioso que nós frequentamos ao longo da semana. É por isso que quando nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, quando nós temos a oportunidade de glorificar, de louvar, de cantar, de dizer simplesmente aleluia, glória a Deus, de bater palma, de levantar a mão, de fazer alguma coisa e de expressar alguma adoração a Deus no ambiente de culto, nós estamos correspondendo àquilo que o céu está derramando sobre a igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Quando nós passamos a corresponder àquilo que o céu faz sobre nós, nós nos tornamos também participantes da grande obra que Deus está realizando sobre a terra. É por isso que quando você recebe a palavra de Deus no ambiente de culto, quando a semente da palavra de Deus é lançada sobre cada coração, e essa palavra encontra uma terra fértil, ela germina, ela cresce e ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. De modo que a sua vida, quando você passa a receber e essa palavra começa a frutificar através de você, você já não fica mais da mesma forma que você chegou aqui. É impossível, olhe para mim por favor, é impossível alguém chegar num ambiente onde Jesus está, ser tocado pelo que Jesus libera e pelas sementes que Ele lança ao nosso coração e permanecer exatamente da mesma forma. É impossível. É impossível ser tocado pelo ambiente da glória de Deus e permanecer o mesmo ser humano. Irmãos, eu tenho falado aqui há quase um ano sobre corresponder à atmosfera espiritual que Deus está derramando sobre a igreja. Nós aprendemos de maneira didática também pela repetição. O ser humano aprende didaticamente também através da repetição. É por isso que se você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, uma vez na vida, isso não quer dizer nada para a sua vida espiritual. Porque a palavra, ela se renova a cada dia e ela demanda que nós estejamos constantemente voltando a ela. Porque só a palavra de Deus é a semente boa, só a palavra de Deus é a boa semente quando toca no coração de um homem e quando toca no coração de uma mulher, sedento, desejoso por sentir a presença de Deus, é a vida dele ou dela, é transformada em nome de Jesus. É impossível permanecer inerte a essa palavra. Nessa ocasião que nós lemos, Jesus está diante dos discípulos. E além dos discípulos, havia alguns religiosos que estavam indagando Jesus.
Jesus, então, nesse texto, nesse contexto todo do capítulo 15, ele propõe 3 parábolas, justamente para demonstrar os ensinamentos que ele queria para aqueles religiosos que nunca tinham o objetivo de aproximar as pessoas de Deus, mas tinham o objetivo de fazer com que as pessoas se tornassem cada vez mais dependentes do sistema religioso, para que eles mesmos pudessem enriquecer. Olhe para mim, existem pessoas que vão passar a vida inteira, talvez, dependentes de um sistema religioso. Existem pessoas que precisam de um conjunto de regras para poder conseguir viver em sociedade. Agora, o evangelho do reino de Deus, aquilo que nós chamamos de boas novas da salvação, ele não pode estar restrito a um conjunto de regras e normas para balizar a sua vida. Porque o evangelho do reino de Deus é a história do cuidado de Deus com a humanidade. O evangelho apresentado na Bíblia, o evangelho que é o próprio Cristo, é o símbolo, é a representação, é a maneira explícita que o próprio Deus demonstra para nós o cuidado que Ele tem em relação à nossa vida, em relação à nossa família e em relação à nossa casa. Será que você consegue me ajudar a pregar nessa noite? Diga para 2 ou 3 pessoas próximas a você aí: Deus continua cuidando de você. Porque tem alguém aqui que ainda está precisando ouvir isso, irmão. Existem pessoas que chegaram aqui nessa noite que necessitam ouvir que ainda são alvo do cuidado de Deus. Talvez você se afastou, talvez você se desgarrou, talvez em algum momento você fraquejou. Olhe para mim, pelo amor de Deus, mas Deus continua cuidando de você. Aleluia! Vem comigo. Jesus diz: qual é o homem entre vocês que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? O que Jesus está dizendo não é simplesmente trazendo o padrão humano, trazendo o referencial de bondade daqueles homens para exemplificar a Deus. Não é nada disso. O que Jesus está mostrando é que mesmo que nenhuma daquelas pessoas fosse capaz de fazer isso, porque uma coisa que você não percebe é que Jesus diz: deixa as 99 aonde? Aonde? Olha para a tua Bíblia aí, crente. Deixa as 99 no deserto. Ele não está falando para deixar lá na segurança do aprisco. Ele está falando que um homem que tem 100, que perde uma, ele é capaz de pegar as 99 que não estão perdidas. Olhe para mim, pelo amor de Deus. São verdades espirituais profundas aqui. Porque quem não está perdido, independente do lugar geográfico que você esteja, meu Deus, quem não está perdido, independente do lugar geográfico em que você esteja, você continua sob os cuidados do bom pastor. Agora, alguém que está perdido, você pode estar sentado nessa cadeira aí, você pode estar aqui em cima com o microfone na mão, você pode estar até sentado tocando um instrumento, você pode estar fazendo qualquer coisa dentro da igreja, qualquer coisa dentro de um sistema religioso, mas se você está perdido, olhe para mim, pelo amor de Deus, olha para cá. Aquele que é o bom pastor, ele é capaz de deixar as 99 num lugar onde elas também vão procurar e gerar aquele que está perdido para poder ir atrás de você. O que Jesus está dizendo para eles: olha, qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, ele não é capaz de pegar as 99 que não estão perdidas, que não estão machucadas, que não estão sujas, que não necessitam de cuidados especiais, e pegar essas 99 e deixar até no deserto, se for. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro.
No versículo seguinte nós não lemos, mas ele vai dizer da mesma forma: existe muito mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ênfase de Jesus não está nos 99, tanto que ele não se preocupou onde as 99 estariam, porque se você já foi alcançado pela graça, se você foi alcançado por esse evangelho, se o Espírito Santo tocou você, se você recebeu Jesus no seu coração, isso significa que você faz parte do exército daqueles que estão em busca da 100ª que está perdida. Então, mesmo que Ele permita você passar por um deserto, e mesmo que nesse momento Ele tenha deixado você ali, quietinho, no cantinho, no deserto, ninguém está notando você, ninguém vai atrás de você, ninguém procurou você, mas foi o bom pastor que te deixou no deserto. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você não está perdido. Ele sabe o cuidado que Ele já teve sobre a sua vida. Ele sabe tudo aquilo que Ele já reservou e já ministrou sobre a sua casa. Então, se foi o Senhor que te levou para o deserto, continua perseverando, porque o mesmo Deus que deixou você ali, Ele volta para te buscar, Ele volta para te capacitar, Ele volta para gerar em você o coração dEle gerado na eternidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Aí, irmãos, ele diz que esse cara que deixou as 99, ele vai em todos os lugares. Ele não vê obstáculos, ele não vê dificuldade, ele não fica preocupado com o que as outras 99 vão pensar ou vão achar. Estou conjecturando aqui, irmãos. Ele não está preocupado se quando ele trouxer a 100ª de novo, ela vai estar com um pelo um pouco diferente das outras 99. Ele não está preocupado se ele vai trazer a 100ª com a patinha quebrada. Ele não está preocupado se aquilo que a 100ª fazia no meio do rebanho, quando ela voltar, ela vai ser capaz de fazer de novo. Ele se preocupa única e exclusivamente em buscar e encontrar aquele que se perdeu. Irmãos, isso é a demonstração avassaladora do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é assim que nós nos relacionamos uns com os outros. Quando Jesus pergunta para os homens: quem dentre vocês, tendo 90, tendo 100, não vai fazer isso? Eu imagino, irmão, se eu estivesse ali naquele momento, eu ia pensar assim: rapaz, eu não ia fazer isso não. Porque eu ainda tenho 99, é arriscado deixar ali no deserto, eu ir lá, perdeu mais umas 10. Eu perdi uma, mas eu ainda tenho 99. Só que ele nunca vai se contentar em ter perdido a 100ª. Porque ele conta o número das suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Existem momentos na nossa caminhada, irmãos, que tudo que a gente precisa é que alguém chegue perto da gente e ofereça uma ajuda, ofereça um ombro amigo. Tudo que a gente precisa em alguns momentos é que alguém se importe com a gente. Só que a verdade, a realidade da vida é que nem sempre as pessoas se importam tanto. Às vezes nós somos uma daquelas 99 que está lá. Só que, porque eu sou mais importante, eu não me importo muito com a 100ª, porque eu quero que o bom pastor dê atenção só para mim. Eu quero que aquele que vai buscar a 100ª, deixa para depois. Não, já foi. Não, deixa para lá. Irmãos, aquele que é o pastor da igreja, aquele que é o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas, ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Ele não deixa ninguém pelo caminho. Ninguém que o Pai dá a Jesus, ele perde. O que isso significa, pastor? Significa que ele começa uma obra em você. Significa que quando você é encontrado por essa graça, ai meu Deus, irmãos,
Você sabe o que acontece quando você está se sentindo perdido? Quando você está se sentindo sem propósito? Quando você não sabe para onde ir e de repente você se sente amado como nunca antes na vida? E de repente você encontra propósito? E de repente parece que Deus olhou para você? Talvez nos momentos de maior escuridão, talvez nos momentos de maior confusão na sua caminhada, alguém se importou. Talvez nos momentos de maior dúvida, de maior dor, de maior, questionamento diante daquilo que Deus tem feito em você, você parou até para pensar sobre a possibilidade de não se importar mais com aquilo que Deus começou em você. Porque tem hora, irmãos, olhe para mim por favor, tem hora que convivendo com gente na igreja, a gente fica de saco cheio mesmo. Tem hora que convivendo uns com os outros, a gente fica totalmente de saco cheio de conviver com gente. Eu sempre falo isso aqui. A coisa mais difícil da caminhada com Deus... Samuel é discreto, né? Dá uma salva de palmas para Samuel, irmão, por favor. Ele fica todo sem graça. Eu tentei vir para cá, para atrair a sua atenção para cá, mas desceu, bum! Aí não teve como, você não me ajuda a te ajudar, Samuel. Irmãos, nas horas em que às vezes na igreja a gente começa a lidar com quem as pessoas de verdade elas são, a gente fala assim, rapaz, mas como é que fulano pode ser obreiro da igreja? Rapaz, como é que ciclano toca no louvor? Rapaz, como é que Beltrano prega? A gente faz isso, irmão. A gente olha e fala assim, olha lá, olha quem está na porta. Olha lá. Olha lá quem está botando a água lá para o pastor. Olha quem está cantando. Olha quem está orando. Olha quem está nos obreiros. Olha quem está no som. Olha não sei o quê. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente começa a ficar envenenado com a falta de capacidade de olhar para as pessoas do mesmo jeito que Jesus olha para a gente. Aí você começa a achar que se a centésima foi embora, já foi tarde. Ó, fulano saiu da igreja. Já foi tarde. Rapaz, fulano sumiu, né? Sumiu, deixa sumido. É melhor. Irmão, se eu pudesse botar um slogan ali fora, seria proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque o evangelho não é para os sãos. O evangelho não é para os bons. O evangelho não é para os perfeitos. O evangelho não é para aquele que é legal em tudo e em todos. O evangelho é para gente coisada, igual você. O evangelho é para gente cheio de troço, igual a mim. Porque se nós estivéssemos aqui simplesmente pelas nossas capacidades de relacionamento social, pelos nossos dons e talentos no que a gente faz na igreja, uns para os outros, irmãos, Deus faria o que no nosso meio? Se você já sabe fazer tudo, sobra o que para Deus fazer? Se a gente aqui já sabe fazer tudo, sobra o que para o Espírito Santo fazer? Se é a nossa canção, a nossa luz, o nosso som, o nosso telão que faz tudo, sobra o que para o Espírito Santo? Se a gente tirar tudo agora e for para debaixo de uma árvore lá, sobra o que da nossa adoração? Ou eu só consigo adorar se o ar-condicionado estiver na temperatura boa? Ou eu só consigo adorar se o banco e a cadeira estiver confortável para mim? Ou eu só consigo adorar se o som, a luz e tudo da estrutura estiver proporcionando para mim uma experiência maravilhosa? Para você sair daqui e viver a melhor semana da sua vida. Irmão, você não precisa que à sua frente exista a melhor semana da sua vida. Você só precisa se submeter ao que Deus tem para você e se arrepender de quem você é. Porque o parâmetro e o padrão de Jesus, eles não são difíceis, irmãos.
parâmetro e o padrão de Jesus não são difíceis. Se você acha que é difícil, você está enganado, irmão. Esse parâmetro, esse padrão é impossível. Você não entendeu nada se você acha que é difícil. É impossível, irmão. É por isso que a igreja só dá certo. Mesmo eu estando aqui, irmão, olha para mim aqui, irmão. Irmão, eu estando aqui, como pastor dessa igreja, não tinha a menor possibilidade disso aqui dar certo. Sabe por que a igreja dá certo? Mesmo eu estando aqui, mesmo você estando aqui, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o Senhor da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus continua transformando a nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus continua realizando em nós uma obra. Ei! Ele começa uma obra no momento em que você é alcançado por essa graça. No momento em que você percebe que o ambiente do culto, o ambiente da glória de Deus, é de fato um ambiente onde algo é tocado em você, é um ambiente onde algo é ativado em você. Você desfruta não só de ver, de assistir alguma coisa que esteja acontecendo aqui, você passa a ser movido pela doce presença que está no ambiente. Você passa a ser movido por algo que vai além de emoção, para algo que vai além até da sua capacidade de racionalizar. Você é tocado no nível do Espírito e você começa a ser transformado e começa a ser moldado segundo Deus por causa do Espírito. O ambiente da glória de Deus é um ambiente onde a doce presença do Espírito Santo de Deus é o que faz tudo em todos. Deus é tudo em todos. O evangelho todo para o homem todo, todas as áreas da sua vida, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você fala, tudo é movido pela doce presença do Espírito Santo de Deus, que é movido quando a igreja se reúne. Porque onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele falou, aí eu estou presente, ali eu estou presente. Então, se tiver mais de 2 ou 3 junto comigo aqui por causa de Jesus, eu tenho certeza que Jesus está aqui no nosso meio. Isso não tem a ver só com arrepio, isso não tem a ver só com o que a gente sente aqui, isso tem a ver com a certeza de que você está sendo moldado e transformado por essa presença que está no meio da igreja, irmãos. Doce presença, quem sabe canta, vai. Irmão, é essa presença que move. Essa presença é o que faz com que nós saiamos das nossas casas e venhamos para cá, irmão. Porque se eu venho para cá só porque eu vou encontrar você, é legal. Eu venho para cá, vou encontrar você aqui, a gente vai glorificar junto, a gente vai adorar junto. Agora tem um mais especial do que qualquer um de vocês aqui, que quando a gente vem para cá, a gente vem encontrar. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita a deixar as 99 e ir buscar como igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque esse não é o parâmetro, o padrão dos homens. Esse é o parâmetro e o padrão de Deus. Só que tem hora, irmão, que nada é suficiente. Nada é suficiente para levantar quando a gente está passando por alguns tipos de situações. Parece que em algumas questões, quanto mais você ora,
pior as coisas ficam. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem algumas temporadas da vida daquele que anda com Deus que parece que o céu está fechado. Você já se sentiu assim, irmão? Parece que você ora e Deus não responde. Parece que você clama e Ele não está nem aí. Parece que você pede e Ele é alheio. Parece que você está sofrendo e Ele não se importa. E você fala: Senhor, quanto mais eu tento, mais dá errado. Quanto mais eu tento levar a minha família para um lugar, mais as coisas desencandam. Quanto mais eu tento fazer o certo, mais descamba tudo. Parece, irmãos? E não parece, não. Porque existem situações em que, sem perceber, nós somos tocados no nível espiritual. E Deus está nos chamando. Olhe para mim, por favor. Deus está nos chamando para um nível de relacionamento com Ele mais profundo. Um nível de relacionamento com Ele mais intenso. E todo homem ou mulher na face da terra que estão sendo levados para um nível de relacionamento mais profundo, para um nível de relacionamento mais intenso, a oposição do inferno vai se levantar contra você. Isso não tem a ver com brecha, isso não tem a ver com retaliação. Tem a ver com a oposição dos inimigos de Deus, para que você não acesse os lugares de relacionamento e de intimidade que Deus quer levar você. E aí parece que quanto mais você faz, mais fraco você fica. Quanto mais você tenta, mais as coisas dão errado. Parece que não importa o quanto você chore, não importa o quanto você se desespere, não importa o quanto você ore, não importa o quanto você venha para o culto com propósito. Tem hora que parece até que as coisas vão dar certo, e quando você achou que ia dar certo, você tomou uma rasteira. Porque toda vez que Deus permite um filho dele, olhe para mim, por favor, todas as vezes que Deus permite um homem ou uma mulher, um filho de Deus, uma filha de Deus, acessar alguns lugares espirituais de intimidade, esses lugares, por serem novos para você, irmão, isso aqui é uma verdade espiritual muito profunda. Esses lugares de intimidade, por serem talvez lugares nos quais você nunca transitou em Deus, é comum você ficar sem saber como agir. Porque você está acostumado a orar e acontecer sempre a mesma coisa. Você está acostumado a vir no culto e fazer de um jeito e é sempre do mesmo jeito. Você se habituou até a sentar no mesmo lugar quando vocês vêm para o culto, sem perceber. Você se habituou porque nós somos seres de hábito. O nosso cérebro faz isso. Isso é para poupar energia, irmãos. Não é porque você é esquisito, não. É porque você é gente, você é normal. Agora, é um grande risco quando você transporta isso para a sua vida espiritual. Porque você passa a se acostumar com o nível de intimidade que você já acessou em Deus. E quando Deus está te puxando, quando Deus está te levando, quando Deus está te possibilitando acessar lugares mais profundos, você fica com medo. Porque parece que a oposição é maior. Porque parece que o inferno está se levantando mais. Porque parece que até o que não acontecia passou a acontecer. Até o que não dava errado passou a dar errado. Até o que já estava no seu controle parece que já não está mais. Está fugindo por entre os dedos. É exatamente nesse momento que cada um de nós aqui tem uma opção e uma decisão a fazer. É você voltar para o lugar de segurança e jamais acessar esses lugares de intimidade em Deus, ou você compreender de uma vez por todas que quem está levando você é o próprio Deus, porque quem cuida de você é o próprio Deus, e você se lançar sem reservas, porque o nosso Deus, Ele nunca falha. O nosso Deus, Ele nunca perde uma batalha. Ele não perdeu até hoje. Por que você acha que Ele vai começar na tua batalha, na tua história? Esse Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus da igreja. Ele está levando as pessoas aqui nessa noite. Nas últimas semanas você tem percebido que talvez a luta tenha aumentado. Não se espante, não se atemorize, não temas, porque é o Senhor te levando para um lugar que você ainda não conhece. Está começando a acontecer coisa que você nunca vivenciou
Não temas, não se espante, não atemorize. É Deus que está levando você a acessar lugares espirituais que você nunca sonhou. Toda vez, irmãos, que a igreja ela começa a avançar, é natural que o inferno tente levantar a oposição. Todas as vezes que um filho de Deus começa a avançar em alguma área da vida, você pode perceber, você vai começar a sofrer alguns tipos de ataques e oposições em outras áreas que você nem percebia mais. Porque a guerra espiritual, o ambiente espiritual, quando é acessado pela igreja, ele precisa ser adentrado com ousadia. Isso não significa que você vai agir como se o mundo espiritual não fosse nada. A gente só acessa com ousadia por meio daquele que é o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus vai dizer: tenhamos intrepidez e ousadia para entrar no santo dos santos, por um novo e vivo caminho, que aquele que é o nosso sumo sacerdote fez para nós. Só que eu sei que tem hora que parece que você caiu no chão e voltou na estaca zero. Irmãos, comigo já aconteceu isso. Você começa a viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida em que você mergulha naquilo que Deus tem para você, e é muito fácil você começar a ficar satisfeito pela tua própria performance de oração. É muito fácil você se acostumar com o jeito que você ora. Vou contar para você aqui uma situação. Na última vez que nós fizemos aqui na igreja um propósito de 40 dias de oração, nós estamos fazendo um agora, e é o terceiro propósito de 40 dias de oração que a gente faz aqui. O primeiro foi lá na Palavrinha, e o segundo foi aqui. Irmãos, eu praticamente vim uns 40 dias sozinho. Que isso, pastor? A igreja não foi? Não, irmão, eu não chamei. Por quê? Porque o primeiro que eu fiz lá na Palavrinha, eu fiquei praticamente 40 dias sozinho. Por quê? Porque era o meu propósito de 40 dias. Eu não convoquei a igreja, eu não abri para a igreja. Alguns que ficaram sabendo e alguns dias foram lá. E aquele tempo, aquele ambiente, aquela estrutura, aquela conjuntura, era para que eu pudesse ser tratado por Deus em algumas situações. Aí nós viemos para cá. Toda igreja que muda de templo, de um lugar pequeno para um lugar maior, se ela não prestar atenção, ela começa a sentir saudade do tempo da igrejinha. É necessário que, quando Deus transiciona o lugar geográfico de uma igreja, é necessário que o ambiente espiritual da igreja também cresça, sendo correspondido pela igreja em relação ao que Deus está fazendo. E aí você vai viver coisas mais intensas ainda no lugar para onde Deus está te levando. Só que aí a gente veio para cá. Aí eu falei, vou fazer mais um propósito, 40 dias. Aí vinha para cá. Irmão, eu já sabia até o que ia acontecer. Chegava, botava uma música, ajoelhava e já ficava esperando o minuto certo que o Espírito Santo ia tocar em mim e eu ia chorar. Já ficava esperando o tempo certo que Deus ia falar alguma coisa comigo. Já sabia exatamente o que ia acontecer. Sabe o que aconteceu, irmão, nesse último propósito de 40 dias? Nada. Nada. Irmãos, eu não estou falando de um novo convertido, não. Eu estou falando do seu pastor. É muito fácil se acostumar com o que Deus está fazendo, irmão, e considerar aquilo que é sobrenatural como sendo uma coisa trivial, uma coisa que você já sabe como é que é, uma coisa que você já tem controle, uma coisa que você já pode até manipular.
foi quando então o Senhor bradou no meu espírito aqui, no final do propósito de oração. Nunca contei isso para ninguém, nem para Jéssica. Quando o Senhor falou no meu espírito aqui, na última semana, eu estava sentado ali, acho que é onde Renato está sentado ali. Eu estava sentado, a igreja estava apagada, estava sozinho, tinha uma caixa de som aqui, tocando uma música, nem lembro qual era a música. E eu estava olhando, telão apagado, essa luz aqui estava acesa, tudo apagado, só essa luz aqui acesa. E eu fiquei olhando aqui para frente, eu falei assim, Senhor, já está acabando 40 dias de oração, o Senhor não me deu nenhuma resposta, o Senhor não deu nenhuma direção, não aconteceu nada, pior, está se levantando luta atrás de luta aqui na igreja, até os líderes estão começando a se engalfinhar, tem até coisa acontecendo aqui que eu não sei como fazer, como agir, se o Senhor não estiver comigo, irmãos, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, me ensina. Aí fiquei ali sentado, calado, escutando a música. Aí fiquei ali sentado um tempinho. Quando de repente o Espírito Santo bradou no meu espírito. E ele me falou claramente: o que você fez até aqui, valeu para você até aqui. Não adianta, porque aonde eu quero levar você, você não sabe como agir. Eu é que preciso agir através de você. Irmãos, ao mesmo tempo você se sente cuidado por Deus, mas também, se coloca no meu lugar. Eu sou pastor de uma igreja. Como assim? Eu não sei o que fazer? Como assim? E naquele momento eu comecei a compreender que quem quer viver coisas maiores em Deus precisa estar completamente consciente de que você não tem o controle de nada. Enquanto você quiser ter o controle da tua vida espiritual, você só vai até onde o seu pé alcança. Enquanto você tiver controle sobre os seus negócios, você só vai colocar a mão até onde você alcança. Enquanto você tiver controle sobre o que você flui em Deus na sua vida espiritual, você só vai ficar continuando revivendo as experiências do passado. Mas Deus levantou um povo nesse lugar, não para reviver experiências requentadas, mas para levar a cada um de nós aqui a um ambiente mais profundo, a um ambiente mais glorioso, a um ambiente onde nós não temos o controle, onde o Espírito Santo de Deus é aquele que tem o controle da igreja. Aleluia! E aí eu comecei a entender, irmãos, que existem coisas que a gente vai precisar fazer aqui, que eu vou precisar fazer aqui, e que talvez no momento imediato eu não vou saber o para quê e nem o porquê. Mas você pode ter uma certeza, olhe para mim por favor, você que é membro dessa igreja, todo e qualquer direcionamento que eu receber de Deus, através da sua palavra, através de direcionamento, eu nem vou pensar duas vezes, eu nem vou olhar para trás. Para onde Deus nos mandar nós iremos, mas se Ele não for conosco, nós não daremos nem mais um passo, porque Deus é aquele que guia e que governa a vida de cada um de nós. Para viver aquilo que é espiritual, é necessário compreender que às vezes você vai ter que permitir que Deus faça por você aquilo que você nem sabe que Ele está fazendo. Isso é doido, vou explicar de novo. Tem hora que no mundo espiritual você acha que está acontecendo uma coisa, de um jeito, mas Deus nos desafia a levar para um lugar mais profundo, para que você permita Ele a fazer coisas que você nem sabe que Ele precisa fazer. Sabe o que isso significa? Ele vai começar a arrancar de você coisas que você nem sabia que precisava arrancar. Ele vai começar a tirar de perto de você até gente que você nem sabia que precisavam não estar mais próximas a você. Ele vai permitir que você fique lá. Se você é uma das 99, eu tenho uma notícia para te dar.
Ele vai deixar você no deserto, porque Ele sabe que Ele já cuidou de você e Ele continua cuidando da sua vida, para que nós sejamos uma igreja que busca a centésima, para que nós sejamos uma igreja que ama a centésima, para que nós sejamos uma igreja que espelha e que vive o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Agora, irmão, isso não é fácil não, irmão. Falar assim na hora do culto, pregar é mole. Agora é no dia a dia que o evangelho te desafia. É amanhã de manhã que ele te desafia. Quando o negócio apertar, quando o parafuso apertar, quando você começar a perceber que o evangelho está te levando a perdoar gente que você já nem queria conviver mais, a liberar perdão para gente que nem pediu perdão para você, a viver coisas profundas, na mesma medida em que você está capacitado a abrir mão daquilo que te prende nessa terra. Porque você só começa a olhar para o céu quando aquilo que te prende nessa terra perde o valor para você, irmão. Enquanto a maior parte das coisas que tem valor para você são coisas e forem coisas que te prendem a essa terra, você nunca vai ser capaz de viver aquilo que o céu está gerando. Porque eu não estou me preparando para ficar nessa terra, irmão. Eu não estou me preparando para ficar aqui. Eu não estou me preparando porque a minha pátria não é dessa terra. Eu não estou me preparando para ficar aqui. Eu estou me preparando para que naquele grande dia, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, quando eu ver o noivo vindo nas nuvens, eu seja arrebatado e eu vá com ele morar na eternidade. É disso que se trata, viver uma vida com Deus. É se preparar para viver coisas profundas nele. É se preparar para viver coisas profundas no ambiente da glória de Deus.